Boa noite. O MPD assinala neste mês de março 27 anos de fundação. A data é celebrada um pouco pelo país com um conjunto de atividades. Para esta edição da entrevista semanal, convidamos Lourenço Lopes, membro da direção nacional do partido que suporta o governo e, ao mesmo tempo, presidente da Academia do MPD. Uma das novidades saídas da convenção realizada no início de fevereiro na cidade da Praia. Muito boa noite, obrigado por ter aceito o nosso Boa noite. convite. E agradeço desde já o convite da TIVER e assim a jornalista Níria Teixeira por esta oportunidade que vocês dão ao MPD para falar um bocadinho sobre a história do partido e também sobre o programa de comemoração dos 27 anos do MPD. Lourenço Lopes, começamos precisamente pela Academia do MPD. A que se deve esta iniciativa de criar esta Academia? A Academia do Partido é, digamos, uma escola do partido. É um espaço de partilha de conhecimento, de informação, um espaço de formação entre os militantes e simpatizantes do partido, mas igualmente entre o partido e a sociedade. É importante que o partido tenha um espaço, uma estrutura que cuide da formação dos seus quadros, da formação política, da formação cívica, porque é a obrigação dos partidos formar os seus quadros e formar também aquelas pessoas, aqueles segmentos da sociedade que se identificam com o projeto político e com o projeto de sociedade do MPD. Já a Academia tinha dado alguns passos antes da convenção, desde 2013, sob a orientação dos vice-presidentes Luís Filipe Tavares e Olavo Correia. Nesta 11ª convenção, achou-se por bem dar um cunho mais oficial e institucional à Academia, que neste momento está consagrada no artigo 49 dos Estatutos do MPD. A Academia terá, como disse, essa missão de formar os militantes e a sociedade, vai gerir o portal Think Tank, portanto, do partido, através das redes sociais. Vamos promover um conjunto de aulas, de conferências sobre a história do partido e do país, sobre o funcionamento do Estado, como é que funcionam as instituições do Estado, a Assembleia Nacional, a Presidência da República, o Governo, as autarquias locais, e também vamos seguramente dar formação em matérias importantes do desenvolvimento do país, na área económica, na área política, na área social, na área cultural, em relação à nossa diáspora. Eu penso que tratar-se-á, sobretudo, seguramente, de um espaço de promoção da cidadania. Veja que um dos grandes desafios que se colocam à democracia cabo-verdiana tem a ver com a relação entre o povo, entre os eleitores e as instituições políticas e partidárias. Muita gente diz não há confiança dos eleitores ou da população nos políticos. Nós temos que inverter essa situação, e a Academia pode fazer isso, que é dar informação, que é dar formação, que é contribuir para a qualificação e capacitação do partido. É importante para a credibilidade do sistema político, do sistema democrático, que as instituições democráticas sejam credíveis. Quando digo instituições democráticas, falo dos partidos políticos, falo da Assembleia Nacional, falo da Presidência da República, falo do Governo, das autarquias locais, porque também esses espaços, mais do que espaços políticos, devem ser espaços de exercício de cidadania, porque é importante que haja em Cabo Verde a emergência de uma sociedade civil ativa que escrutine aquilo que são as decisões dos políticos. Porque costuma-se dizer que uma boa decisão é aquela que resulta do escrutínio das populações. Certo. Lourenço, já agora, é a Academia que coordena a agenda comemorativa deste aniversário do MPD? A Academia teve essa missão, foi-lhe conferida essa missão pela Comissão Política Nacional do partido,
para preparar este ciclo de conferências alusivo ao 27º aniversário do partido. Já fizemos no dia 14 de março na Praia, estivemos ontem em São Vicente e na segunda-feira vamos fechar este ciclo de conferências em São Filipe, na Ilha do Fogo, que é uma ilha emblemática neste momento para o MPD, que é onde a 20 de março, vai ser mesmo no dia 20 de março, segunda-feira, na cidade de São Filipe, que é para marcar também o ano em que obtivemos a nossa primeira grande vitória na Ilha do Fogo, e essa conferência vai contar com a presença de vários dirigentes nacionais, mas sobretudo do presidente do partido, doutora Ulisses Correia Silva. Mas pelo meio, ainda dentro dessas comemorações, quer do 27º aniversário do partido, quer do primeiro ano da vitória nas legislativas de 20 de março de 2016, nós vamos ter amanhã, em Enxada de Santo António, na Praia, uma grande festa popular que vai reunir militantes, simpatizantes, amigos, mas também toda a população. Porque nós queremos é um partido aberto à sociedade, um partido que consiga interpretar a cada momento aquilo que são as grandes aspirações, os grandes desígnios da nação cabo-verdiana. Nós temos dito que aquilo que é a prática política, aquilo que é a linha programática do partido, ainda, quando hoje estamos no governo, assenta-se grandemente naquilo que são as linhas fundantes do partido. O programa político do MPD de 1990 continua atual pela sua pertinência, pela sua extensão, pela sua abrangência e por constituir uma fonte de inspiração permanente para a atual direção política do partido, a matéria da liberdade, a matéria da dignidade da pessoa humana, a matéria do reforço da descentralização e da regionalização, da capacitação das instituições democráticas, da abertura de Cabo Verde ao mundo e do próprio peso e participação da sociedade civil no processo de desenvolvimento, do setor privado, por exemplo. Portanto, são matérias, são princípios que continuam atuais e que continuam a inspirar o partido para projetar o futuro não só do nosso partido, mas também de Cabo Verde. É que muito daquilo que é o desenvolvimento atual de Cabo Verde coincide com, de certa forma, a própria história. A história, digamos, do desenvolvimento do país dos últimos quase 30 anos está seguramente intrinsecamente ligado à história do MPD. Aquilo que é hoje a posição que nós ocupamos em África e no mundo, por exemplo, em matéria de índice de democracia, de liberdade de imprensa, de defesa dos direitos humanos, os próprios índices de desenvolvimento humano. Penso que todas essas conquistas e que colocam o nosso país num patamar importante do ponto de vista do continente africano e do mundo, esses ganhos, essas transformações sociais, económicas e políticas devem-se grandemente àquilo que foi o papel do MPD na construção do Estado de Direito Democrático e também na consagração de um vasto catálogo de direitos, de liberdades e de garantias dos cidadãos cabo-verdianos. Lourenço, somos diferentes, fazemos diferentes, diz o vosso lema. Que diferença é esta, de facto, e onde estão as diferenças? Sois diferentes de quem? Nós temos uma agenda própria. Mais do que preocuparmos-nos com os nossos adversários, o MPD afirma-se por si próprio, pelas suas causas, pelos seus princípios e pela visão que tem do desenvolvimento do país. Mas, sobretudo, queremos ser diferentes em relação àquilo que foram os 15 anos da governação do PICV, queremos ser diferentes, sobretudo, naquilo que é a nossa forma de encarar a política, o nosso modelo de exercício do poder. Hoje, penso que respira-se mais democracia em Cabo Verde, mais liberdade. Nós não somos pelo condicionamento dos cidadãos, os cidadãos são livres.
para fazerem as suas escolhas político-partidárias e para traçarem o seu projeto de vida. Veja que uma das diferenças cruciais entre o MPD e os nossos adversários tem a ver com a separação clara entre aquilo que é o partido e aquilo que é o Estado. E o próprio governo do MPD, nestes meses de governação, quase um ano de governação, já deu provas de que pretende efetivamente implementar o sistema de incompatibilidades, fazer com que quem seja dirigente do partido não acumule essa função com função a nível do Estado, como presidente do Conselho de Administração de uma empresa de capitais públicos, ou alguém que é coordenador do partido nos Mosteiros ou em São Vicente, desempenhar ao mesmo tempo as funções de delegado do Ministério da Agricultura ou do Ministério da Educação. Penso que, aliás, nós estamos convencidos que, a propósito do sistema de incompatibilidades, que vem, de certa forma, garantir maior transparência no exercício de funções políticas e públicas, nós estamos convencidos que este propósito é bem avaliado pelos cabo-verdianos. É o que a maioria dos cabo-verdianos quer. Os cabo-verdianos não querem que Lourenço Lopes fale de manhã como membro da Comissão Política Nacional do MPD e à tarde fale como presidente de uma empresa do Estado. Penso que os cabo-verdianos quererão essa separação entre aquilo que é do partido e aquilo que é do Estado, e este propósito é para levar até às últimas consequências. Consequências na perspectiva de que as instituições devem assumir este princípio, o país deve assumir este princípio, porque entendemos que é mais transparente no exercício das funções públicas e políticas. Este vosso aniversário coincide com o primeiro ano da vitória nas eleições legislativas de 2016, em que o MPD regressa ao poder ao nível do governo central. Falemos agora do partido governo. O que mudou na vida do país em um ano? Repara, nós, como disse, a primeira tarefa teria que ser necessariamente arrumar a casa. Você não consegue projetar grandes conquistas para o país, grandes reformas, se não conseguir fazer um diagnóstico claro daquilo que é a situação que encontramos. Repare que há um conjunto de informações que têm vindo a público, nomeadamente agora que se fala no novo banco, já se falou na TACV. São heranças pesadas que o governo do MPD terá que enfrentar, não para se desculpar, mas enfrentar com sentido de responsabilidade. Nós temos um país que ainda continua dependente do exterior, que tem compromissos internacionais, nomeadamente com o Banco Mundial, com o Fundo Monetário Internacional, com a União Europeia, com o Banco Africano de Desenvolvimento. Nós temos um país que ainda comporta vulnerabilidades. E computando vulnerabilidades, temos que ter segurança nas reformas que terão que ser feitas a nível da modernização da administração pública, a nível da segurança, jurídica. Você para conseguir resultados de longo prazo, resultados sustentáveis, tem que encetar reformas. A reforma do Estado, a revisão da Constituição da República, a revisão do Código Eleitoral, a própria questão da regionalização do país, o reforço da descentralização, garantir segurança jurídica aos negócios, sobretudo àqueles, os investidores que escolhem Cabo Verde para investir, querem que haja um bom ambiente de negócios. Portanto, tudo isto está a ser equacionado, está a ser realizado, para que em 2018, 2019, tenhamos fruto daquilo que são, neste momento, as decisões, as reformas que têm sido tomadas, sobretudo naquilo que tem que ver com a missão do Estado. O Estado não tem que ser o papão, não tem que mandar em tudo. Nós queremos
é um Estado suficiente, um Estado que consiga cumprir a sua missão, deixando espaço para a participação do setor privado, para a participação da sociedade civil. Mas, como disse, a grande diferença está no exercício do poder. E o facto de hoje as pessoas perceberem que o MPD separa claramente as águas na perspectiva daquilo que são os interesses do partido e os interesses do Estado e dos cidadãos, penso que isto já é um ganho muito importante. Às vezes não parece, não é perceptível, não é mensurável, mas terá seguramente, do ponto de vista do futuro, frutos importantes para o país. A economia é um dos maiores desafios do governo do MPD? É evidente, você não consegue atacar dois dos grandes desafios da governação se não tiver crescimento económico. Se você não consegue atacar a problemática do emprego, sobretudo o jovem, se não tiver crescimento económico. Você não consegue aumentar o rendimento disponível das famílias e das empresas se não tiver crescimento económico. Portanto, é importante que haja condições, e como disse, isto está a ser feito neste momento do ponto de vista, por exemplo, de um sistema fiscal menos penoso, a redução da carga fiscal, a questão da competitividade fiscal, do ambiente de negócio é fundamental para termos um bom ambiente para o crescimento económico, e já há sinais, aliás, confirmados pelo Sr. Ministro das Finanças, o Dr. Olavo Correia, em como estamos em condições de garantir um maior crescimento económico para que no final da legislatura, em 2021, tenhamos aquilo que prometemos, que é um crescimento médio anual de 7% a nível do produto interno bruto. O MPD venceu as eleições com um programa eleitoral, o tempo corre, e as pessoas questionam para soluções prometidas. Esgotado o tempo de graça, a nossa questão é, vamos ter soluções para todas as promessas de campanha? Repare, você, como costuma dizer o Primeiro-Ministro, nós fomos eleitos para governar durante 5 anos. Eu lembro-me que quando o Dr. Luís Correia Silva ganhou a Câmara Municipal da Praia em 2008, em 2009 e em 2010, muitas pessoas questionavam sobre o desempenho da equipa liderada pelo Dr. Luís Correia Silva na Câmara da Praia. Hoje ninguém tem dúvidas do trabalho que foi realizado na Câmara da Praia, porque foi feito um trabalho de base, foi feito um trabalho transparente, um trabalho sustentável. É o que nós estamos a fazer na governação do país. Nós estamos a arrumar a casa, nós estamos a tomar decisões estruturantes, vamos propor ao Parlamento e aos partidos políticos e ao país um conjunto de reformas que são necessárias e estruturantes para Cabo Verde e que terão seguramente o seu fruto a partir de 2018, 2019. Você pergunta-se, mas dê-me um exemplo daquilo que é o que se fez nestes meses. Eu tomo como exemplo outra forma de relacionamento mais leal e solidário com as câmaras municipais. Veja que neste momento os centros de ação social foram transferidos do governo para as câmaras municipais, os centros de juventude vão passar para a tutela das câmaras municipais. Nós hoje garantimos às câmaras municipais mais recursos em matéria de taxa ecológica e de taxa de turismo, e mais, nós fizemos uma discriminação positiva de a volta de $1 milhão, que a volta de 100 mil contos cabo-verdianos, como discriminação positiva para 15 ou 12, se não estou em erro, municípios cabo-verdianos, aqueles municípios que têm fraca capacidade de arrecadação de receitas, como Mosteiros, Santa Catarina do Fogo ou São Lourenço dos Órgãos, que passaram a receber mais de 7, 8 mil contos por ano sobre o orçamento que já dispõe. Penso que são medidas que vão seguramente contribuir para a melhoria das condições de vida das populações, para a requalificação urbana,
para o equilíbrio ambiental, para permitir que haja no país maior equilíbrio. É um dos grandes desafios que nós temos, que é garantir maior equilíbrio, permitir que a sua ilha, Santo Antão, também tenha oportunidades de desenvolvimento. Um jovem que é de Cuculi ou de Ribeira das Patas tenha as mesmas possibilidades que um jovem aqui da praia, em termos de acesso ao emprego, acesso ao ensino superior. E veja que, por exemplo, na sua ilha, nós já foram encomendados estudos para a construção do futuro aeroporto de Porto Novo, que vai dar a Santo Antão um grande avanço do ponto de vista do seu processo de desenvolvimento e ligar essa ilha ao resto do país e ao mundo, porque nós queremos, a nossa intenção, a nossa convicção é dar poder às ilhas. Poder às ilhas significa que cada ilha deve ser uma economia pujante e uma economia ligada ao resto do mundo. Nós temos de ter capacidade, como aconteceu na Boa Vista, ligar, por exemplo, Santo Antão a Paris, a Lisboa, a Luanda ou a Nova Iorque, por exemplo. Portanto, são coisas que não se fazem em um ano. Nós já demos sinais importantes do ponto de vista daquilo que queremos, sobretudo da forma de exercer o poder e do relacionamento com os outros órgãos de soberania, com o poder local, com os partidos políticos. Por exemplo, em relação aos partidos políticos, devo dizer-lhe que é uma matéria muito importante, que é mostrar realmente que há uma abertura do governo liderado pelo Dr. Luís Correia Silva, que é suportado pelo MPD, numa abertura total em relação à negociação com os partidos da oposição relativamente às grandes questões de regime. Quando eu falo de questões de regime, falo, por exemplo, da revisão da Constituição da República, da revisão do Código Eleitoral, a questão da regionalização, portanto, um conjunto de matérias, a própria questão ligada ao acesso aos cargos na administração pública, são todas matérias que exigirão, independentemente das maiorias que são requeridas, quer maioria absoluta ou maioria qualificada, independentemente dessas maiorias, o MPD mostra-se totalmente aberto para encontrar as melhores soluções para o país num quadro de diálogo, num quadro de concertação permanente, não só com os partidos políticos, mas também com toda a sociedade civil cabo-verdiana. Certo. Lourenço, o atual governo é o mais pequeno de sempre em Cabo Verde. Creia que o primeiro-ministro vai chamar mais elementos para o executivo? Repara, a remodelação governamental depende de duas pessoas, fundamentalmente. Depende do primeiro-ministro, que escolhe as pessoas com as quais quer trabalhar, e depende do Presidente da República, que aceita ou não essas pessoas. Portanto, a remodelação governamental é uma área de estrita competência do Sr. Primeiro-Ministro e Presidente do MPD, o Dr. Luís Correia Silva. Caro, falemos um pouco da segurança, que é um tema de debate constante. Consequentemente, o tema vem à baila. O que falta para que o cidadão possa viver tranquilo? A segurança é um bem essencial para todas as sociedades e Cabo Verde não foge a regra. Nós somos um país de brandos costumes, um país pacífico, onde a segurança assumiu-se sempre como um ativo importante de Cabo Verde. Aquilo que é hoje a nossa posição em África e no mundo deriva muito da nossa paz social. E é importante que continuemos a garantir a segurança, a paz social em Cabo Verde, até como país que hoje recebe mais de 500 mil turistas por ano. O que lhe posso dizer é que há sinais, há elementos, informações que nos dizem que há uma evolução positiva em matéria de redução da criminalidade. É evidente que vão acontecendo situações menos agradáveis, mas a informação que eu tenho é de fontes seguras é que há uma evolução positiva
e que se está a trabalhar para consolidar o Sistema Nacional de Segurança, porque a segurança não é só segurança urbana. Nós temos a segurança que envolve a própria as fronteiras marítimas e aéreas do país, nomeadamente as fronteiras marítimas de Cabo Verde. Somos um país arquipelágico, um país insular, que precisa permanentemente de estar bem guardado para dar combate ao narcotráfico, ao tráfico humano, e para Cabo Verde continua a ser uma referência importante do ponto de vista da segurança em toda a área do Atlântico Médio. E como disse, esta nossa posição geoestratégica é um ativo importante para a afirmação de Cabo Verde em África e no mundo. Lourenço dizia, a sensação com que se fica é que ainda não se conseguiu controlar esta situação, ou seja, o sentimento de insegurança ainda é real. Eu creio que ainda há franjas consideráveis da população que provavelmente estarão à espera de melhorias, de uma percepção mais positiva da questão da segurança, mas como disse, há melhorias e estou seguro que responsáveis governamentais irão a cada momento passar essas informações à comunidade nacional para que haja tranquilidade e para que haja uma inversão em relação a essa percepção negativa do ponto de vista da segurança no país. Lourenço, muito obrigada por ter vindo a este espaço. Obrigado, eu. A entrevista semanal chega ao fim. Até para a semana.